Jesus disse assim o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder do Espírito Santo. Eita, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Jerusalém naquela época era uma cidade bem pequena, vocês sabiam? Não tinha grande reconhecimento mundial. Era uma cidade pacata e não era uma cidade famosa nos tempos antigos. Jesus poderia muito bem dizer assim, não, ficar em Éfeso. No tempo antigo, a cidade de Éfeso tinha quase 1 milhão de habitantes. E segundo a história bíblica, a cidade de Éfeso era uma das grandes metrópoles do tempo antigo e do mundo antigo. Jesus poderia dizer assim, não, ficar em Éfeso, uma cidade grande. Não, ficar em Jerusalém. Jesus poderia dizer também assim, não ficar em Éfeso, mas ficar em, aleluia, Antenas. Qual era essa cidade de Antenas? Antenas era a capital intelectual do mundo antigo, meus irmãos. Jesus poderia dizer assim, não, fique em Antenas, a capital intelectual do mundo antigo, aonde tem grandes filósofos, homens estudiosos, Aristóteles, Platão, e outros homens que conhecem muitas coisas, é importante. Não, mas Jesus disse, ficar em Jerusalém. Hoje Jesus podia dizer assim, não, ficai, aleluia, na cidade de Roma. A cidade de Roma era a capital política do mundo antigo. Era onde tinha os grandes homens engravatados, com roupas bonitas, aleluia, roupa social chique, aleluia, numa postura magnífica. Mas Jesus disse, não, ficar em Jerusalém. Jesus podia dizer assim, não fique também em Roma, fica na Fenícia. A Fenícia no mundo antigo era a capital das embarcações. Era onde tinha grandes embarcações marítimas naquela época, que enchiam os nossos olhos. Qualquer pessoa que gostasse de mar poderia ir na Fenícia, que ia se encantar com as embarcações daquela época. Jesus poderia dizer assim, não, mas fique lá na cidade do Egito. O Egito no mundo antigo era a capital da medicina. Era onde tinha todos os tipos de especialistas, todos os tipos de homens que entendiam da área da medicina. Mas Jesus diz, não, ficar em Jerusalém. Hoje Jesus podia dizer assim, não, mas vocês podem ficar também na cidade da Babilônia. No mundo antigo, a Babilônia era a capital da arquitetura. Era onde tinham os grandes quadros lindos, os maiores desenhistas daquela época. Mas Jesus disse, não ficar no Egito, não ficar na Fenícia, não ficar em Éfeso, não ficar em Antenas, mas ficar em Jerusalém. Por que, pastor Nilton? Porque Jerusalém é o lugar da promessa. Aleluia. Jerusalém é o lugar que Deus quer habitar. Jerusalém é onde o Espírito Santo vai descer. Glória a Deus. Jerusalém no hebraico para o original significa lugar de paz. O Espírito Santo só desce onde tem paz, aonde tem fofoca, calúnia, difamação, aleluia, briga, contenda, o Espírito Santo não desce, mas aonde tem paz, alegria, amor, adoração, o Espírito Santo desce. Aqui tem. Glória a Deus essa noite, porque aqui é Jerusalém de Deus. A primeira verdade do batismo do Espírito Santo é que é uma promessa para nossas vidas. Só que eu fico pensando, meus irmãos, que as pessoas esqueceram isso, que é uma promessa. Eles acham que tem muita exigência, muitas complicações, para ser mais claro, para conseguir isso. Não! E, meus irmãos, o batismo do Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Sem o Espírito Santo nós não vamos vencer, meus irmãos. Sem o Espírito Santo nós não vamos suportar a luta, não vamos suportar a prova, a perseguição. Existem 203 nações no mundo. E vocês sabiam que dessas 203 nações que existem, 50 nações no mundo, todos os dias os nossos irmãos são perseguidos, mortos, apedrejados, caluniados, presos, torturados, mas eles não negam a fé. Meu Deus! Por que não negam? Porque eles estão cheios até o tutano do Espírito Santo! Glória a Deus! E Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Ele quer nos encher do Espírito Santo.
Aleluia. Ele quer nos batizar com o Espírito Santo com evidência em línguas estranhas. Glória a Deus. Eu ainda creio em batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. E eu estou observando muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo há tempos atrás. Nunca mais falaram línguas estranhas. Esfriaram, morreram. Aleluia. O diabo colocou uma pedra em cima, pisou e disse: não, tu não vai mais falar línguas estranhas, tu está morto espiritualmente. Aleluia. Mas se alguém está morto, nessa noite vai ressuscitar e o Espírito Santo vai te renovar. Eita, glória a Deus. A Bíblia nos diz, lá em Atos capítulo 19, versículo 11, que o apóstolo Paulo, ele foi um homem tão usado por Deus, aleluia, que aonde ele pregava também a palavra do Senhor, milagres aconteciam. E a palavra de Deus fala que uma grande multidão também, aonde sabia que Paulo estaria pregando, se juntava, se reunia para ouvir a mensagem de Paulo. Quem que não gostaria de ouvir a mensagem de um homem de Deus, de um homem verdadeiro, que o homem de Deus está na vida dele, que milagres acontecem, que a tua resposta, a tua interrogação da tua vida, aleluia, Deus dá a vitória, o livramento, a bênção, e você alcança aquilo que precisa. Todos nós gostaríamos. Então era o que estava acontecendo com os discípulos. Aonde eles estavam, eles queriam estar juntos. E era muita gente. A fama do nome de Jesus tinha se espalhado em todos os lugares, em todas as regiões, em todas as cidades, em todas as sinagogas, que eram os templos do aleluia daquela época. E aí, a palavra de Deus fala que aonde Paulo ia pregar, as pessoas diziam assim: eu creio e ouvi Paulo. Era um perseguidor da igreja, mas agora ele se converteu a Cristo, e ele está cheio do Espírito Santo, e eu preciso ouvir ele, porque aonde esse homem está, a presença de Deus está, a glória de Deus está, a manifestação do Espírito Santo está. Vamos para ver Paulo. Mas a Bíblia fala que quando Paulo pregava, a glória de Deus era tão grande, o poder da palavra de Deus era tão forte, que as pessoas eram curadas, eram libertas, eram transformadas, entregavam-se a Cristo chorando. Mas chegava um momento que eram muitas pessoas em volta de Paulo, e aí alguma daquelas pessoas que estavam ouvindo ali o apóstolo Paulo dizia: Paulo, depois que ele terminar de pregar, era muita gente em tua volta, eu não conseguia receber uma simples oração das tuas mãos para me receber uma bênção, mas eu te peço somente uma coisa, aleluia, me dá o teu avental, aleluia, me dá a tua toalha que tu enxuga o teu rosto enquanto está pregando, porque eu creio no poder do teu Deus, que ele é especialista em curar, e eu vou só pegar essa toalha e colocar sobre a pessoa que está doente, e ela vai receber o milagre. Glórias a Deus. Aquela pessoa pegava a toalha, o lenço de Paulo, e saía correndo até onde tinha uma pessoa da sua casa doente, e chegava naquela pessoa que estava doente e colocava os lenços de Paulo. A Bíblia Sagrada diz, aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lençóis, aventais do seu uso pessoal. E quando eram colocados os aventais, os enfermos eram curados, os demônios eram libertos. Eita, glória a Deus! Porque, pastor Milton, porque a glória de Deus, o poder de Deus, a especialidade de Deus é além daquilo que pensamos, e ele tem poder de fazer coisas grandes na nossa vida. Glória a Deus! O que eu quero que você entenda nessa noite é que nada que está acontecendo na tua vida é impossível. O que eu quero que você entenda nessa noite, com essa mensagem, é que Deus é especialista para te dar vitória no que você precisa. Talvez você está aqui me olhando, eu não conheço a vida particular de vocês, dentro de quatro paredes, mas quem sabe você que está me olhando, e você que está na live me olhando nessa noite, quem sabe a luz, só Deus sabe a luta da tua vida, só Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando.
Meu Deus.